Amém, glória a Deus, aleluia. Santo Espírito de Deus, ó Pai amado, que bom estarmos aqui mais uma vez, em mais um momento com a palavra, para falar do amor de Deus, para trazer aos nossos corações uma palavra muito especial, que possa edificar nossas vidas. Essa noite nós temos uma porção fantástica da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Ó Pai querido, te damos graças, Senhor, te louvamos, exaltamos a Ti, ó Deus, pela Tua infinita bondade, misericórdia. Ó Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Pai, queremos Te agradecer, Senhor, Deus, por nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos, pela vida, Pai, dos nossos amigos que estarão assistindo esta palavra esta noite. Que o Senhor Deus possa colocar no coração de cada um, de forma especial a Tua palavra. Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queremos, Pai, nesta noite, compartilhar do Teu amor para com cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Hoje, numa quinta-feira muito especial, de 24 de junho, graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Agradecer aos irmãos que estão chegando por aqui, dar um abraço especial para cada um, né? Hoje o tema de nossa palavra hoje é aguardando a promessa prometida, né? Parece um trocadilho, né? Mas não é não, eu achei muito interessante esse título, aguardando a promessa prometida. Vamos meditar no texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo de 1 a 10. Se não der para nós meditar em toda a extensão deste texto, nós vamos meditar até onde o Senhor permitir e o nosso tempo der, tá bom? Então, mas é um assunto muito interessante. Há muito tempo que eu queria falar sobre este assunto, e essa semana, quando eu meditava na palavra de Deus, né, eu pude achar esse texto aqui, o Espírito Santo me levou a ler esse texto, e eu fiquei fantasiado com ele, realmente uma coisa maravilhosa, um texto que salta aos nossos olhos e que alimenta nossos corações, de forma impressionante, vem? Boa noite, Marilza. Eu sei que tá na Teresina, né? Então, boa noite para você. Paz de Deus, né? Bom que você está assistindo aí. A Valcirra está assistindo. Graças a Deus, esse povo maravilhoso, né, que está aqui. Dean Alves também está assistindo, né? Que Deus abençoe você de forma especial. Então, hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Certamente você já ouviu falar desse assunto, né? Mas é um assunto que hoje não se fala muito, né? Não está sendo muito comentado, né? As igrejas às vezes não comentam muito sobre isso, mas isto é o assunto principal da nossa vida cristã, né? Não existe nada que possa, né, nos apegar fé se nós não tivermos isso no coração, a certeza de que o nosso Jesus voltará um dia. É esse o objetivo maior da nossa fé. E o objetivo maior da nossa vida com o Senhor é poder esperar por a sua vinda, né? Ou nós já tenhamos partido para a eternidade e seremos ressuscitados, ou nós estejamos aqui e num piscar de olho nós seremos levados aos ares para encontrar com o Senhor. Mas nós não vamos entrar no mérito da questão da teologia quanto a questão da escatologia bíblica. Não, porque existem muitas correntes que pensam diferente. Também não vamos falar sobre o milênio, né? Outra oportunidade nós falaremos sobre isso. Que também existem várias correntes bíblicas, né, de pensadores que pensam de forma diferente. Nós vamos nos prender hoje basicamente sobre a vinda de Jesus na sua forma absoluta, né? A certeza de que Jesus um dia voltará. Hernandes Dias Lopes, em uma das suas ministrações, ele coloca uma coisa que eu achei muito interessante, né? Dia desse eu estava ouvindo essa ministração dele. Ele disse assim: a volta de Jesus é um fato inevitável. Assim como havemos de partir um dia para a eternidade. Então, a volta de Jesus ela é inevitável. Nada pode alterar este propósito de Deus. A volta de Jesus ela é inevitável, né? Segundo, a segunda vinda de Cristo é o pináculo, ou seja, é o maior acontecimento de todos os tempos, né, para os crentes, a segunda vinda de Jesus.
Nós sabemos que a primeira vinda ele veio, né, como homem, morreu na cruz. E a segunda vinda ele virá glorificado como Filho de Deus, né? A segunda vinda de Cristo também é a consumação da história da humanidade. É onde coloca o fim de todas as coisas. Quando Jesus vier, que arrebatar a sua igreja para estar com ele, então ali é consumado, né, a promessa de Deus para com os seus filhos. Né, irmã Vilma? Dá uma boa noite para você também. Graças a Deus você está chegando aqui. Então, segundo esse pastor diz também, a segunda vinda de Cristo é o último capítulo da história do ser humano. A segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, é o último capítulo da história do ser humano. E a segunda vinda de Cristo, ela será visível, audível, repentina e pessoal. Isso é maravilhoso, né, Eudes? Ela é visível, ou seja, todo olho verá. Ela é audível, porque diz a palavra de Deus que no soar da trombeta, e é repentina, como um relâmpago, que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Então essas colocações eu achei maravilhosas para a gente começar esta noite falando deste assunto de forma bem pragmática, bem simples, mas também bem profunda, né? Vamos falar hoje, né? Eu acredito que todos nós que aceitamos Jesus, todos nós que caminhamos com o Senhor, nós temos este propósito em nossas vidas, que é um dia poder encontrar com o Senhor nos céus, né? Seja através da nossa morte, nossa partida para a eternidade, ou seja através do arrebatamento do Senhor quando Ele vier nos ares. Mas é o nosso objetivo como cristão, um dia encontrar Jesus, um dia um dia poder estar com Ele. Isso é algo maravilhoso, né? Eu quero mandar uma boa noite especial para o meu obreiro, né? Ronaldo Campos, né? Obreiro da igreja Resgatando Vidas, que sempre está conosco, nos prestigiando com a sua presença, né? Com o seu compartilhamento. Então, mandar um abraço todo especial, né? Também para Suzete Valadão, que está entrando por aqui já. Graça e paz, né, irmã? Que o Senhor Deus esteja contigo. Então nós vamos ler a palavra de Deus, já feitos alguns comentários. É a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 10. Diz, amados, né, que os irmãos possam prestar bastante atenção no texto, né? Porque é um texto tão explicativo, é um texto tão simples, segundo a versão de Pedro, né, que vamos ler o texto e vamos entender muita coisa a respeito desse assunto, né? Então, assim, amados, esta é a minha segunda carta a vocês. Não quer dizer que já teve uma primeira, né? A segunda carta. E em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Veja bem como é que o Pedro coloca, né? Explicar ao irmão que nós estamos lendo esta palavra na a Nova Almeida Atualizada, tá bom? É um texto mais simplificado. Então, em ambas as cartas, procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza, né? Comece a ver esse texto de Pedro, né? Quero que se lembre do que disseram os santos profetas muito tempos atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por meio dos apóstolos que ele enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias, olha só, nos últimos dias surgirão zombadores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo o que houve com a promessa de que Jesus voltaria. Olha só, surgirão zombadores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos, seus próprios entendimentos. E eles vão dizer assim, o que houve com a promessa de que Jesus voltaria. Desde antes do tempo de nosso antepassado, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Isso é interessante, irmãos. Esse texto é fantástico, precisa a gente entender direitinho, né? Agora, eles esquecem deliberadamente, ou seja, eles esquecem, tendo certeza do que estão fazendo, eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca e fez surgir em meio às águas. Opa, está aparecendo aqui a minha sobrinha Marcela Ferreira, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, que bom que você está assistindo conosco. Marcela Ferreira, amém. Glória a Deus, né?
Versículo 6. Depois com água. Veja bem, vou ler o 5 para a gente voltar aqui recapitulando. Eles esquecem deliberadamente, de forma proposital, que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca e fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Essa história que nós sabemos. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todas as pessoas serão destruídas, né? Todas as coisas. Logo, amados, não esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Coisa maravilhosa, né? Muito maravilhoso mesmo. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns pensam. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Minha mãe está assistindo também. Que bom, Maria Alice, que bom mesmo, né? Ô, meu amigo Raimundo Nonato, meu eletricista predileto, né? Deus te abençoe aí, em Conceição do Araguaia. Que bom que você hoje está assistindo conosco. Então vamos lá. Na verdade, versículo 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns pensam. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês, seja, por nossa causa. Não deseja que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Olha que palavra maravilhosa essa de Pedro. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, de repente, né? Quando não se espera. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão destruídos. Vocês entenderam aí? Né? Que maravilha de palavra, né, irmãos? E dizer para os irmãos que isso não é para deixar a gente medroso, não, né? E supersticioso, não. Isso é para fortalecer a nossa fé. Essas palavras a respeito da volta de Jesus, elas vêm para fortalecer a nossa fé, para nos colocar o entendimento de que nós temos um propósito muito maior em nossa vida cristã, em nossa vida com Deus, que é esperar a volta de Jesus. Isso fortalece a nossa vida, porque nós sabemos que nós não estamos caminhando em vão, porque o Senhor tem um propósito. A paz de Cristo esteja convosco, né, irmão Raimundo? Amém, glória a Deus, Deus te abençoe. Seu Nonato, né? Nossa pessoa muito especial. Nós temos um carinho todo especial por ele e pela dona Vina. Deus abençoe. Iris também chegou por aqui, o Iris Valadão, cunhadão, né? Então, boa noite para você, Iris. Deus abençoe. Nem o Eudes também, já falamos com ele. Glória a Deus, um abraço para você. Então, irmão, nesse texto maravilhoso da segunda carta de Pedro, o apóstolo tenta nos lembrar da promessa da volta de Jesus. É o objetivo, ele começa falando que o objetivo dele é refrescar a nossa memória, para explicar as coisas com clareza, né? Então a volta de Jesus citada inúmeras vezes na Bíblia, pelos apóstolos e pelos profetas, desde a criação do universo, né? Então nós vemos que desde o Antigo Testamento, a segunda vinda de Jesus, a volta do Senhor, ela é mencionada como o dia do Senhor. O dia que ele vem resgatar a sua igreja, resgatar o seu povo para viver com ele, né? Então isso é maravilhoso, irmão. É isso que nós esperamos. É esse o nosso objetivo. É esse o nosso propósito. Que esse seja o seu propósito também. Nós não podemos tirar isso da nossa mente. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Nós devemos estar sempre esperando que Jesus vai voltar muito em breve, né? Então vamos lá. Quase todos os livros do Novo Testamento tratam com propriedade deste tema. Quase todos os livros, né? Com exceção de 3 cartas pequenininhas que não falam sobre a volta de Jesus, que é Filemão e as 2 últimas cartas de João. Mas todos os outros livros do Novo Testamento falam com propriedade. Ou seja, Paulo falou a respeito da volta de Jesus, Pedro falou, João falou, Tiago falou, né? E também o próprio Jesus Cristo dedicou todo o capítulo 24 do livro de Mateus a respeito deste assunto. Então é um negócio verdadeiro demais, né? Para que nós pensamos de forma diferente, né? É algo maravilhoso.
E no Antigo Testamento existe mais profecia sobre a volta de Jesus, a sua segunda vinda, do que sobre a primeira, né? O dia do Senhor. Quantos e quantos lugares no Antigo Testamento fala do grande dia do Senhor, o dia que ele virá para resgatar o seu povo, para resgatar a sua igreja. Pedro tenta nos advertir. Estamos juntos em Cristo Jesus, né, Iris? Que bom, né? Tá bom, dia aqui, né? Vamos ao seu recado. Pedro tenta nos advertir, irmãos, sobre a existência de pessoas que tentam colocar em dúvida o cumprimento dessa promessa, às vezes com alegações falsas e ilusórias, né? Como, por exemplo, está demorando demais. Meu avô falava disso, meu pai falava disso, né? Então na Bíblia está escrito que Paulo já esperava a volta de Jesus, Pedro esperava a volta de Jesus, e já se passaram 2000 anos e ele não voltou. Mas você leu lá, você ouviu que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Nessa contagem, irmãos, quer dizer que nós estamos a 2 dias de Deus, desde que Jesus subiu aos céus. Isso é maravilhoso, irmão. Então Deus não faz questão de tempo. Esse negócio de tempo passado, tempo presente, tempo futuro, isso é coisa para homem. Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Ele é eterno. Ele é o Deus da eternidade. Então não faz questão de tempo, né? Então isso é bom. Bom demais. Então, é muito equivocado as pessoas que pensam a respeito disso, que Jesus está demorando a voltar. É muito equivocado. Deus não esqueceu sua promessa. Deus não esqueceu o seu propósito para conosco. Então ele não está atrasado. É nós que não estamos tendo tempo para esperar. Não estamos tendo a consciência com clareza para esperar esse evento tão maravilhoso. Ou seja, tudo está determinado. Nada está atrasado. Nada. Deus não se atrasa. Nós que somos apressadinhos, né? Deus não se atrasa, né, Marius? Não, o propósito dele está devidamente determinado. Tudo está no seu tempo. Tudo está rigorosamente no tempo de Deus. As profecias sobre os últimos dias, é preciso esclarecer que nós estamos vivendo os últimos dias. Porque os últimos dias, segundo a palavra de Deus, começa quando Jesus subiu para o céu, lá em Atos capítulo 1, até o dia que ele vai voltar. Então os últimos dias é um termo muito usado na Bíblia para referir a este tempo que vai da ascensão de Cristo até seu retorno. Então não é um dia específico. Então. Mas então nós estamos vivendo as profecias sobre os últimos dias. E essas profecias estão seladas nas Escrituras desde Gênesis até Apocalipse. Isso é algo maravilhoso. Preste atenção, preste atenção. No sermão profético de Cristo, narrado em Mateus 24, que eu citei agora há pouco, o mestre trata com detalhes os acontecimentos que antecedem a sua volta. Você já leu o capítulo 24 de Mateus? Já analisou? Já se prendeu naqueles ensinamentos, naqueles detalhes que o Senhor Jesus coloca para nós? É importante, irmãos. Capítulo 24 de Mateus. Então o mestre trata com detalhes os acontecimentos que antecedem a sua volta. E muitos desses fatos estão acontecendo todos os dias debaixo dos nossos olhos. No linguajar popular, seja debaixo do nosso nariz. Os acontecimentos estão aí, irmãos. Nunca houve tanta guerra no mundo como nos últimos 100 anos. Quantas guerras apareceram, no mundo nos últimos 100 anos? Quantos terremotos sacudiram a terra, até que no Brasil, irmãos? Terremotos no Brasil. Até que no Brasil houve terremoto. No Chile, no México. Quantos terremotos vieram? Existiram. Quantas pestes? Nós pegar no último milênio, quantas pandemias vieram sobre a humanidade, irmãos? E nós estamos no meio de uma. Não é isso? Todos os dias nós temos notícia de alguém que partiu para a eternidade por causa desse vírus chamado coronavírus. Ou
Se nós estamos no meio de uma das profecias que o Senhor Jesus falou. Pestes, fome, guerra e rumores de guerra. Terremoto. É isso aí, irmãos. Nós estamos no meio de um dos sinais que Jesus proferiu em Mateus 24. Nós estamos vivendo no meio de uma pestilência, de uma pandemia. Ou seja, que os homens, os cientistas, por mais estudo que tenham, não conseguem entender. Estão batendo cabeça há mais de ano. Não conseguem entender, não conseguem achar medicamento. Estamos aqui na esperança iminente, né, de que haja uma vacina. Mas nós, irmãos, nós esperamos, né, pelo tratamento iminente da volta de Jesus, que nos vai livrar de toda essa celeuma, de toda essa confusão. Porque quando Jesus vier, que nós formos levados para estar com Ele, lá não haverá mais enfermidade. Está escrito lá em Apocalipse. Lá não haverá mais enfermidade, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, não haverá mais tristeza, porque nós estamos reinando com o Mestre. Oh, maravilha, irmãos. Pense nisso, irmão. Pense nisso. É importante, não podemos descuidar disso em nenhum momento. Né? Quantas pessoas dizem assim, não, vamos viver um pouquinho mais, vamos gozar da vida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como assim? Devemos trabalhar, devemos angariar até riquezas. Sim, não é pecado ser rico, não é pecado ter as coisas. Mas sem jamais esquecer que o nosso propósito principal não são os tesouros que nós juntamos aqui na terra, mas são os tesouros que estão lá reservados para nós. Conforme diz o Senhor no seu Evangelho. Né, Alice? É isso. É isso. O grande pregador John Wesley um dia foi procurado. O que ele queria estar fazendo quando Jesus voltar? O que você quer estar fazendo quando Jesus voltar? Ele disse, eu quero estar esperando a sua volta. Isso é algo tremendo e maravilhoso. Tremendo e maravilhoso. Olha aqui, eu vou dar um abraço especial para minha amiga Cesta Ribeiro. Né? Que Deus te abençoe. Que bom que você está conosco aí assistindo a palavra de Deus. Então, irmãos, a qualquer tempo que Jesus voltar, nós temos que estar esperando por Ele. É a nossa missão. Eu quero estar esperando o Senhor. Todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Temos que estar esperando. Né? E na temática expositiva desse texto, amados, nós podemos ver, a partir do versículo 1, olha só o que Pedro começa falando. Né? Vamos analisar versículo por versículo até onde der, né? Onde o tempo permitir, tá bom? Diz assim no primeiro versículo do capítulo 3 da segunda carta de Pedro, diz, amados. Esse amado aqui, irmãos, é uma forma de expressar o amor que ele tem para com os irmãos, para com a igreja. Amados, né? Amados. Esta é a minha segunda carta, porque teve a primeira carta de Pedro. E em ambas, nas duas cartas, ele diz, procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar. Então, o propósito de Pedro nessa carta é nos incentivar a pensar com clareza, entender com clareza, refrescar nossa memória a respeito de assuntos tão importantes, né, Alice? Tão importantes, irmãos. Sabe, amados, eu quando li esse texto, já uns 2 dias atrás, eu fiquei muito, mas muito mesmo feliz. Porque eu pensei, vou compartilhar esse texto com meus amados irmãos. Porque é algo, irmão, que nós não podemos descuidar de nossas vidas. Né? Devemos estar esperando a volta de Jesus. E não vai demorar. Aí não vai demorar. Aí alguém pode dizer, sim, mas tem 1000 anos, 2000 anos que ele morreu. E no tempo que Pedro estava aqui, ele já dizia que estava esperando. Paulo já falava que estava esperando. João falou que estava esperando a volta dele. Sim, nós também estamos.
nós também estamos esperando a sua volta. Nós também estamos esperando a sua volta. O apóstolo Pedro faz uma recapitulação sobre o objetivo das suas cartas, dizendo assim: eu quero trazer à vossa memória, para que vocês possam compreender de forma clara, né? Trazer à nossa memória os ensinamentos feitos ao longo da história. Ao longo da história. Porque Jesus, o próprio mestre, escreveu lá em Marcos capítulo 13, versículo 31, e ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O próprio Jesus falou que ele haveria de voltar. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, diz assim: eu vou, mas voltarei para vós. Eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar um lugar para vocês e voltarei. O próprio Jesus falou isso. Então, diz a palavra de Deus, expressa pela própria boca do Senhor Jesus, que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras, as minhas palavras, jamais passarão. Não importa quanto tempo vai passar, pode passar o tempo, mas as palavras dele vão ser cumpridas rigorosamente. Isso é fantástico. O Senhor Jesus falou, e tudo que ele falou vai ser devidamente cumprido. Então, quando ele falou que vai voltar, é porque ele vai voltar. Então, nós temos que ter muito cuidado a respeito disso. Então, tenha cuidado, a gente precisa ter cuidado para que, em meio a tantas coisas que nós vivemos, não nos esqueçamos do Senhor, seu Deus, e dos seus mandamentos, e das suas palavras, e das suas profecias. É o que está escrito em Deuteronômio 8:11. Não podemos nos esquecer da palavra do Senhor, daquilo que ele nos prometeu, das suas leis, dos seus decretos, dos seus ensinamentos. Né, Marilza? Não podemos esquecer, devemos estar ligado. Porque o próprio Jesus diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Né? Que maravilha. Essa palavra é fantástica, né? Bem-aventurados, sejam felizes aqueles que lêem a palavra de Deus. E os que ouvem as palavras desta profecia, seja aquilo que está escrito, e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo, sabe? É o que eu estou falando, irmão. O tempo está próximo. A volta de Jesus está se aproximando. Os fatos que estão acontecendo nos fazem entender que isso não vai demorar muito tempo. Ninguém pode dizer quanto tempo não. Né? A palavra de Deus diz que só o Pai, os anjos não sabem, o próprio Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. Somente o Pai. Mas eu quero, no dia que o Senhor Jesus, no dia que o meu Senhor decidir vir, eu quero estar esperando por Ele. Eu quero estar esperando por Ele. Isso é algo que eu e você devemos ter esse entendimento, esperar o Senhor, né? Eita Deus, né? Amém, né, Maria Alice? Que bom. Então no versículo 2, assim, eu quero que se lembre, Pedro escrevendo, quero que se lembre do que disseram os santos profetas muito tempos atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que eles enviou. Então os apóstolos, os profetas, já profetizaram, já ensinaram a respeito disso. Então por que às vezes muitas pessoas tentam esquecer disso? Não dão importância, eu vou viver minha vida arregaladamente. Eu não vou ter preocupação com isso. Preocupar com o quê? Eu vou viver minha vida. Irmãos, pense que a nossa vida aqui é um sopro. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas nós estamos vendo partir todos os dias. Pessoas saudáveis que de repente adoecem e vão embora. Será que essas pessoas puderam ter esse entendimento de esperar o Senhor até o momento da sua partida?
para poder encontrar com Ele. Irmão, isso não é uma questão de estar para deixar a gente amedrontado, não, mas para deixar a gente feliz. É para a gente entender que isso é um motivo de felicidade para nós. Isso é o jubilar da nossa fé. É o jubilar da nossa fé. Esse momento é o ápice da nossa vida cristã. Ou a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Né, Alice? Não é verdade. E diz assim, Pedro escreve, quero que se lembre do que disseram os santos profetas, muito tempos atrás, do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos. Que eu falei há pouco. Todos os apóstolos de Jesus, Pedro, Paulo, João, Tiago, todos eles falaram deste assunto, de que Jesus um dia voltará. E que esse momento tem que ser comemorado, tem que existir em nossos corações como um momento de alegria, de vitória, a certeza de que Jesus voltará. Isso é maravilhoso, maravilhoso, né? Ezequiel capítulo 30, versículo 3 diz, porque o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo, será dia de nuvem, uma época de julgamento das nações. Porque o dia está próximo. Nós não podemos nos iludirmos. Temos que viver hoje como se Cristo voltasse hoje. Temos que ter esse entendimento em nossas vidas, né? Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. E como um fato de forma poderosa da parte do Todo-Poderoso, Ele virá. Ele virá. Amém? Ele virá. É uma certeza, irmão. Isso é algo inevitável. Não tem como mudar os planos de Deus. Ele já determinou. Por que que Deus determinou? Porque a nossa pátria, irmãos, a nossa pátria é no céu. A nossa pátria é ao lado de Deus. Né, os irmãos que assistiram ontem a ministração da célula, eu falei a respeito disso. A nossa pátria é nos céus, conforme Paulo escreveu na sua carta à igreja de Filipos, do capítulo 3, versículo 20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente. Olha só o que Paulo falou. Nós aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos. A nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos do céu habitando na terra. Até que o Senhor nos leve, seja através da nossa morte, seja através da ressurreição, que o Senhor preparará para todos nós, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Pense, irmão. Começa a pensar, né? Começa a pensar. Pessoa importante chegou aqui na nossa live de hoje, né? Quero mandar meu boa noite para a irmã Célia Ramos, né? Ela está dando boa noite, saudações, meu amigo Chico. Então vamos lá. A Célia foi minha colega de trabalho durante muitos anos, pessoa que eu tenho um carinho todo especial, né? Minha irmã, da fé também. Que Deus possa te abençoar, minha irmã. Deus te abençoe fortemente e grandiosamente. Um abraço para você e para sua família. Vamos andar um pouquinho aqui na palavra? Vamos, né? Então diz assim, acima de tudo quero alertá-los, estou lendo o versículo 3. Acima de tudo quero alertá-los que nos últimos dias surgirão zombadores. Zombadores. O que são zombadores? São pessoas que zombam. Que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos. Dizendo, né? Aqui é a questão, né? O que houve com a promessa de que Jesus voltaria? Porque desde o tempo de nosso antepassado, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Isso é uma ideia que muita gente tem, né? Desde o tempo, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu pai falava da volta de Jesus e nada mudou, está do mesmo jeito. Mas aí onde nós nos enganamos redondamente, irmãos.
Porque os sinais estão diante de nós. Os sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos. Tudo aquilo que Jesus relatou em Mateus 24 está acontecendo rigorosamente. Por que nós não vemos? Porque nós não queremos ver. Nós queremos fechar os nossos olhos para uma verdade absoluta do Evangelho. Porque se nós começar a pensar, ler a palavra de Deus e começar a comparar os sinais dos tempos, irmãos, nós vamos ver, Senhor, o Senhor está à porta. O Senhor está à porta. Nunca em todos os tempos, irmãos, surgiram tantas heresias e zombarias profanando a verdade do Evangelho como atualmente. Presta atenção. Nunca surgiu, irmãos. Nunca houve tempo, né, com tanta coisa, né, que fere a verdade da palavra de Deus. Nós temos visto filme, documentário, novela e outras produções disfarçadas de artes e culturas sobre a proteção da chamada liberdade de expressão ou liberdade de pensamento. São coisas horríveis, irmãos. Coisa que confronta diretamente a palavra de Deus. Ah, não, Jesus não vai voltar. Já tem 2000 anos que ele foi e até hoje não voltou. Mas os sinais estão diante de nós. Os sinais estão diante da teus olhos. Confronta, irmão. Analisa aquilo que Jesus falou com aquilo que está acontecendo. Até os zombadores, irmãos. Recentemente nós vimos, irmãos, filme detratando da santidade de Jesus. Mandar uma boa noite muito especial para o meu amigo Eduardo dos Santos, né? Obrigado pelas palavras, meu irmão. Muito obrigado, né? Aleluia. Então, irmãos, nós vimos recentemente filmes produzidos no Brasil denegrindo a santidade do Senhor Jesus, comparando ele, né, com pessoas, com tipo de pessoas que nada e nunca teve a ver com o Senhor. E chamam isso de arte, de cultura. Não, isso está incluído aqui, segundo Pedro falou, nos últimos dias surgirão zombadores, que zombam da verdade da palavra. É isso, zombam da verdade da palavra. Está diante dos nossos olhos, irmãos. Olha que Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: mas você precisa saber disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, porque os seres humanos serão egoístas, muitos deles avarentos, muitos deles blasfemadores. Irmãos, olha só, irmãos, não podemos brincar com a santidade do nosso Deus. Não podemos, por exemplo, vituperar o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não podemos. E quando alguém faz um filme com Jesus, né, assemelhando ele, né, a determinada coisa que nunca ele foi, porque ele é santo, nós estamos, na verdade, está pisando novamente o sangue de Jesus. Está crucificando novamente o nosso mestre. Eu respeito muito a cultura, respeito muito a arte, mas desde que ela não blasfeme da santidade do nosso Deus. Estão entendendo, irmãos? Não podemos, porque o dia do Senhor está aí. Nós não podemos duvidar da promessa da vinda de Cristo. Ela está em toda a Bíblia. Está de Gênesis a Apocalipse. Ela é mencionada por todos os apóstolos, por vários profetas. Ela é inevitável. Não adianta.
O homem pode querer fugir dessa realidade para viver o seu próprio mundo, as suas próprias fantasias. Mas Jesus vai voltar. Eu espero ansiosamente pela sua vinda. Glória seja dada ao seu nome. E ele mesmo falou em Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o próprio Jesus, mas somente Deus, o Pai. Então, por que se fica na alegoria, na utopia de calcular tempo que Jesus vai voltar, ou não sequer ter nenhuma esperança de que isso vai acontecer? Irmãos, esse negócio de marcar hora, dia, mês, ano, isso é coisa do homem. Deus é eterno. Deus não tem o tempo determinado. Ele é o tempo. Estão entendendo? Né, Lúcia? Ele é o tempo. Então, o nosso Deus, ele não liga para esse negócio de hora, de minuto, de ano. Não. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor é a eternidade. O Senhor é o Deus eterno. Então, vivemos hoje como se Jesus voltasse agora. Isto é fantástico, irmão. Isso é fantástico. É por isso que Jó escreveu: sei, Senhor, que podes todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus planejou, vai se cumprir. Queira o homem ou não. Queira fazer filme vituperando a santidade de Jesus, queira ou não, ele vai voltar, porque Deus falou, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Isso é fantástico, porque eu sei que meu Jesus voltará, porque nada pode mudar esta realidade. Né, Rossi? Nada pode mudar esta realidade. Nem a morte, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Nada pode mudar esta realidade, que Jesus Cristo voltará. Como diz o próprio Jó, porque eu sei que meu Redentor vive, e que no fim ele se levantará sobre a terra. Ele voltará. Porque eles, os apóstolos, diziam a nós, a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. É isso, irmãos. Está escrito na palavra. E quando nós vemos filmes, nós vemos novelas, quando nós vemos essa coisa que chamam de arte cultural, que fere a santidade de Jesus Cristo, que pisa o seu sangue santo derramado na cruz. Como nós podemos aceitar isso, irmãos? Não existe liberdade de expressão, liberdade de pensamento alguma que possa ferir o meu entendimento de aceitar esta realidade da volta de Jesus em total santidade. Amém? Glória a Deus, né, pastora Ceisa? A pastora Ceisa está se manifestando aqui. Verdade. Paulo, escrevendo na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 11, no versículo 13, ele diz: pois tais homens, falando dos zombadores, são na verdade falsos apóstolos, falsos obreiros, enganadores, fingindo, às vezes, pregar a palavra de Deus. Quantas pessoas têm assim: esse negócio da volta de Jesus demora demais. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos curtir, vamos viver a vida. Irmão, tem tanta forma de viver a vida com Jesus. É muito melhor do que sem Ele. Viver a vida com Jesus é muito melhor do que sem Ele. É como diz uma frase que eu vi num post,
que diz assim: nada trouxemos a este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Então por que vivemos batalhando, lutando por algo que não podemos levar? Nunca vi um cortejo com a carruagem atrás carregando os bens. Tudo fica para trás. É maravilhoso. Maravilhoso. Então, irmão, a volta de Jesus é algo inevitável, presente e pessoal. Ele vai estar presencialmente na sua volta nas nuvens. Todo olho verá. Conforme está escrito em Apocalipse 1:7. Eis que Jesus vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá. Não será um segredo para ninguém, porque todo olho verá quando ele vir nas nuvens com seus anjos e arcanjos, com a sua trombeta soando. Esse é futuro bem próximo, nossa. Pense nisso, né? Queria mandar um abraço aqui para uma pessoa que apareceu aqui na minha tela, a irmã Jandira Coelho. Se você estiver aí, irmã Jandira, um abraço para você, tá? Que Deus te abençoe fortemente, de forma maravilhosa, né? Porque Jesus falou, né? Quando Jesus subiu ao céu, está escrito lá em Atos 1:11, depois que ele subiu, que ele foi recolhido das nuvens, apareceu 2 anjos que disseram para os discípulos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu hoje, voltará da mesma forma como viram subir. Ou seja, é presencial, é pessoal. Não é essa história de que Jesus virá, mas ninguém vai, não. Todo olho o verá. Né? Maravilha? Quem está aí, pode dar uma luzinha aí para nós? Amém? Diga aleluia, glória a Deus. Bom que você está aí assistindo conosco. Hoje tem bastante gente assistindo. Que o seu Deus possa abençoar cada um de forma especial. Então, essas pessoas que duvidam da volta de Jesus, eles esquecem de forma deliberadamente, ou seja, com consciência, que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra, e que fez surgir a terra do meio das águas. Eles esquecem disso. Isso é interessante porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, apenas com a palavra, né, Suzete? Apenas com a palavra. E que tudo que Deus fez, toda a vida que Deus criou, o homem, depois com água destruiu todo o mundo antigo com dilúvio. E é interessante, irmãos, no tempo do dilúvio era semelhantemente igual ao que acontece hoje, nos nossos dias. O que é que Jesus falou em Mateus 24:38? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. É igualzinho, irmãos. Casando-se e dando-se em casamento. Negociando, comprando, vendendo. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio sobre eles o dilúvio. Isso é algo de comparação perfeita. Isso é uma analogia perfeita aos nossos dias. Exatamente igual. Hoje o homem vive, come, bebe, compra, vende, faz negócio, casa, separa. Separa. Irmãos. Hoje nós temos mais divórcios do que casamentos. Casam-se dão em casamento. Até o dia que a trombeta de Deus soar. Até o dia que a trombeta de Deus soar. E tudo será consumado. Como diz o Senhor, tudo será consumado. Maravilha da irmã Icleia. Icleia Barros, né? Minha irmãzinha sarou mesmo, né? A irmãzinha passou por esse tal de Covid, mas Deus a restaurou, porque esse Deus é maravilhoso, bondoso, né?
Vocês estão entendendo? A semelhança que existe dos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, com os dias que estamos vivendo hoje. Não dá diferença que não tem WhatsApp. Não tinha WhatsApp naquela época, né, irmãos? Mas é igualzinho, irmãos. As pessoas hoje estão aí vivendo, comendo, bebendo, casando, separando, divorciando, fazendo negócio. E não estão olhando para as coisas que estão em volta. Os sinais da vinda do Senhor está diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Sarei, graças a Deus, né, irmã Cleia? Amém. Abraço para o Montando isso também aí, ó. Graça e paz, pastor. Que maravilha que meus amados irmãos estão conosco, firme na palavra de Deus. Isso é algo, né, maravilhoso. E diz o versículo 7, né? Como eu falei, talvez não dá para analisar todos os 10 versículos, né? Vamos por aqui até onde o Espírito Santo permitir. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem são reservados para o fogo, ou seja, para o julgamento, e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos serão julgados. Isso é uma verdade, irmãos. Então, irmão, não vamos brincar com as coisas santas. Não vamos brincar com aquilo que o Senhor falou, com aquilo que foi profetizado, porque essas palavras não vão passar sem que aconteçam. Por mais que muita gente duvide, por mais que muita gente, né, zombe, a palavra de Deus não falha. Ela não falha. E isso vai acontecer, como está registrado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. João diz que viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, Jesus, né, o grande Deus. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles, tanto poder e majestade. Pois o dia terrível se aproxima, o dia do Senhor, um dia de nuvens e um dia de desespero para as nações, para algumas pessoas. Ezequiel 33, eu tinha lido antes esse versículo, né? Logo, amados, versículo 8, vou mandar um pouquinho aqui. Logo, amados, não se esqueça disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Muitas pessoas, ao longo do tempo, estabeleceram datas para a volta de Jesus. É verdade, irmão. Sabia disso? Muitas pessoas prognosticaram a volta de Jesus. Jesus voltará a tal tempo. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Jesus, só Deus. Então como que alguém aqui na terra, um mortal como eu, quer saber? Com todo respeito às pessoas que estudam, que, né, não, esse negócio de cálculo de tempo é para nós. Deus não faz cálculo de tempo, não. Para Ele, o tempo é a eternidade. Ele é o Deus eterno. Um dia para Ele e 1000 anos é a mesma coisa. Nós não temos a menor ideia de quando que Deus criou os céus e a terra. Não estou falando das coisas que Ele criou depois, não. Da criação dos céus e da terra. O Senhor, Isaías 40, 28 diz. Vou ler aqui um texto que eu achei interessante. Diz assim: essas coisas de calendário são coisas de homens. Deus é eterno e a eternidade dispensa a cronologia dos tempos. Não é verdade? Eu tinha falado em outras palavras, mas é isso aí. A eternidade dispensa a cronologia dos tempos. Calendário, ano, mês. Para Deus tudo é eternidade. E Isaías, escrevendo no capítulo 40, versículo 28, diz: você não ouviu? Ele faz uma pergunta. Você não ouviu e não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde a força nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. É isso aí, meu amado.
Esse é o meu Deus. Ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. É por isso que Davi fala: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. E Moisés, escrevendo no Salmo 90, versículo 2, ele diz: antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, nosso Deus, irmão, não faz conta de dia, de mês, de ano, de tempo, porque Ele é eterno. Como diz aqui Moisés, Salmo 90, versículo 2: antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Oh, glória! Tu és Deus. Na verdade, o Senhor, né, não demora a cumprir sua promessa. Versículo 9. O Senhor não demora a cumprir sua promessa, como pensam alguns. Isso Pedro falou, né? Versículo 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Olha só essa palavra, irmãos. Então a explicação de por que Jesus não veio até hoje: porque Deus é paciente por minha causa, por sua causa, né? Coisa assim. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Sabe, quando nós lemos a palavra de Deus, nós ficamos tão maravilhados, irmão. Olha só. Então, aqueles que dizem que Deus está demorando em cumprir a sua promessa, está enganado, irmão. Ele é paciente por minha causa, por sua causa. Marilson, né, Marilson? Louvado seja Deus. Um abraço para a irmã Vilma também, que apareceu aqui. Irmã Vilma, guerreira Valente. Então, irmãos, tá aí. Tá aí. Aí você pergunta para mim: irmão, mas então Deus vai esperar que todas as pessoas se arrependam? Não sei. Mas o certo é que Ele esperou que eu me arrependesse. O certo é que Ele esperou que você se arrependa. Está entendendo? Você está entendendo a profundidade? O certo é que Deus esperou que eu me arrependesse. Agora Jesus já pode voltar, porque eu me arrependi. Porque você tem a oportunidade de se arrepender. Olha só Ezequiel, ele coloca num versículo aqui muito interessante, assim, que Deus disse, palavra do Senhor, diz: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor. Ezequiel 33:11. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte das pessoas antes que se arrependam. Está entendendo? Deus não tem prazer. Antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque irão de morrer. Por que irão de morrer? Se Deus está dando a oportunidade de vida. É conforme Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: isto é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. É o desejo de Deus, irmãos. Que todos sejam salvos. Todos serão? Certamente que não. Mas não é por falta de oportunidade. Porque Deus é paciente por nossa causa. Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar os pecadores. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus veio buscar os pecadores. Dá oportunidade para que eles se arrependam. E diz mais: e será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Isso aqui é a conclusão do negócio, né? E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações.
então virá o fim. Ninguém será tomado por inocente. Então nós podemos apressar a volta de Jesus pregando a sua palavra. Assim, muitos terão a oportunidade de se arrepender. E se não se arrepender, não serão tomados por inocente. Glória a Deus. Aleluia. Está terminando, irmão. Graças a Deus, maravilha. O relógio também adiantou, né? E o versículo 10 diz assim: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, qualquer momento. Né? Você já viu algum ladrão mandando uma cartinha para você? Olha, eu vou entrar na sua casa hoje à noite. Não anda mesmo. Então, existe essa analogia, essa comparação perfeita aqui. Que o dia do Senhor será como o dia com o ladrão. Ele vem na hora que não se espera, né, irmã Vilma? Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos, e a terra e tudo que nela há deixarão de existir na sua forma. Então este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Aí então virá o fim, quando ninguém poderá ser tomado por inocente. Ninguém poderá ser tomado por inocente. Então, quando eu estava falando agora há pouco, irmãos, que os sinais estão diante de nós, os sinais estão diante dos nossos olhos. Aquilo que Jesus falou no Evangelho, ele disse: haverá grandes terremotos, fome, peste em vários lugares, e acontecimento terrível e grandes sinais no céu. Está acontecendo todos os dias, irmãos. Fome e peste. Existe uma peste maior do que essa pandemia, irmão? Não existe. Boa noite, irmã Luzinete Simões. Um abraço muito especial para você e para o irmão Dali, né? Família, casal que nós amamos muito. Temos grande apreço. Aleluia, vocês entenderam? E para encerrar esse assunto, Paulo escreveu da igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 2, diz: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão de noite. Está aí, concluído. Então, devemos pensar nisso, né? Faltando aquelas condições a respeito do que disse o pastor Hernandes, ele diz, eu citei há pouco, mas vou repetir para a gente encerrar: a volta de Jesus é um fato inevitável, assim como havemos de partir um dia para a eternidade. A volta de Jesus é o pináculo de todas as doutrinas cristãs. É o ápice. A volta de Jesus é a consumação da história da humanidade. A volta de Jesus é o último capítulo da história do ser humano. Quando Jesus vier, tudo está resumido. E a segunda vinda de Cristo será visível, audível e repentina. E pessoal, como ele disse. Esse mesmo Jesus que viste subir para os céus, ele voltará. Glória a Deus. Amém? Tempo encerrado. Vamos orar agradecendo a Deus. Quero mandar um abraço especial para todos os irmãos que assistiram esta palavra maravilhosa. E aqueles que irão assistir depois, você pode compartilhar com seus parentes, com seus amigos. Não tem problema, tá? Essa palavra você pode compartilhar ela, né? Falar para as pessoas: olha, tem uma palavra muito boa para você ouvir, né? Né, Valci? Então vamos compartilhar essa palavra, vamos falar do amor de Deus, vamos conscientizar as pessoas a respeito desse tema tão importante, a volta de Jesus. Glória seja dada ao seu santo nome. Pai querido, Deus amado, louvado seja teu nome para todos sempre. Dou graça a ti, Senhor Deus, porque o Senhor foi paciente para conosco. O Senhor esperou eu me arrepender. Em tudo damos graça, Senhor. Damos graça pelos irmãos que estão assistindo, por aqueles que irão assistir. Damos graça por cada família. Que Deus possa abençoar todos de forma maravilhosa, porque grande é o Senhor, Rei do Universo. Que o Senhor Deus abençoe cada um, cada família, em nome de Jesus.